Como você se torna boa em algo? Quando você faz. Quando você sai do lugar de paralisação e se coloca em um lugar de ação. Quando você sai, quando você se coloca à disposição da vida, de Deus, do universo, o que você se coloca, como você se coloca, se você tem sua intuição, se ela chegou até você e você só fica ali parada, sem caminhar, sem movimentar, porque nossa vida, ela só desenvolve quando a gente se movimenta diante dela. A nossa vida, tudo o que acontece em nossa vida está pedindo o tempo todo se movimente. Se movimente. Você quer alcançar um objetivo, se movimente. Para qual lugar? Para algum lugar, mas você precisa se movimentar. Você se fazendo essa pergunta, para qual lugar você está se movimentando? Não. Então, eu quero algo na minha vida. A primeira tarefa que eu preciso cumprir é me movimentar. Para qual lugar? O que minha intuição está pedindo. Então, vá para o campo da ação, se movimentar. Se movimentar traz muitas respostas para a gente, tá? A movimentação em si, ela traz muita abertura de caminhos. Traz percepções mais aguçadas para dentro do corpo. Traz uma postura linear, traz verdades, traz revelações, traz descobertas, traz principalmente seu próprio desenvolvimento aqui na Terra. Quando você se coloca em movimento, tá? Quando você aprende e passa a informação, quando você executa seu trabalho com maestria, com aquilo que você já possui, quando você se coloca para jogo na vida sem querer o tempo todo saber o que é que vai acontecer, se você criar esse movimento, apenas se entregar ao movimento. Se entregar é como uma dança. A dança é libertador para o nosso corpo, para nossas crenças, para nossa limitação. Uma aula terapêutica com a dança nos proporciona libertação, né? Então, o nosso corpo precisa experimentar esse movimento. Então, quando queremos algo na nossa vida e vamos diretamente num ponto da movimentação do corpo, da execução, isso traz outra esfera para a gente. Traz outro nível de consciência, outra abertura de caminhos. Traz também aquilo que você nem imaginava que poderia acontecer. Então, por onde eu começo? Por aquele movimento que me traz movimento. É uma resposta, mas essa é a resposta. Porque às vezes achamos que as respostas, elas é necessário ser muito complexas, muito redondas, que não, isso não. As respostas, as verdadeiras respostas que faz sentido para nossa alma é simples, gente. É simples, é feijão com arroz. Quem cria muita coisa é um bloqueio, é certo nível de bloqueio. Então você tem que ficar atenta quando vier muitas informações, se for relacionado a um movimento, ao novo movimento na sua vida. Certo? Certa vez eu assisti um filme que é um filme de zumbi, tá, gente? Eu não gosto muito de filme de zumbi, mas tem filmes que você vai assistir, mas vai depender muito do nível de consciência que você esteja para interpretar situações. Então, o filme é um filme de zumbi. Depois eu posso compartilhar aqui nas mensagens o nome desse filme. Mas que o rapaz tinha uma percepção que para ele sobreviver diante daquela situação, porque tem coisas que a gente não tem como mudar, que vão acontecer na nossa vida, que a gente não vai ter como mudar. Acontecimento, pessoas, não vamos ter como mudar. Mas o que podemos mudar é a nossa percepção diante desse acontecimento. Quando criamos um movimento diante dele, diante dessa situação, criamos um movimento. Então, ele foi muito claro no filme, ele disse bem assim para todos que estavam ao redor dele. A única forma de sobrevivermos aqui é
A gente se movimentando. Se a gente ficar escondido aqui nessa casa, vamos todos morrer. A informação chegou, foi muito clara para mim. Depois desse filme, eu amei minha percepção que eu tenho diante da questão da sobrevivência. Porque muitas das vezes ficamos presos em empregos, em relacionamentos, em amizades, em estruturas emocionais, ficamos presos por medo do novo movimento, por medo de saber o que vai acontecer. A gente não temos garantia sobre a vida, temos garantia daquilo que estamos vivenciando no momento. Não sei o que, é que vai acontecer no futuro. Então, nem sempre você vai ter uma garantia na sua vida. Mas que para sair dessa nova ideia, para criar uma nova ideia, você precisa ir para um campo de movimentação. De qualquer movimento. Mas que o movimento ele seja congruente com a sua intuição, para que te traga paz. Porque eu deixei aqui no outro vídeo como você deve ficar mais atento à sua percepção. Porque a percepção ela acontece na gente de forma sutil e não de forma pesada, de forma exigente. É muito flexível a nossa intuição. Então, quando você cria esse movimento, né, o mínimo que ele seja, mas você criou um movimento para sua vida, você tá acontecendo a mudança. A mudança ela é necessária com movimento. Criar algum tipo de movimento para sua vida, né? Criar alguma nova estrutura emocional internamente, porque muitas das vezes achamos que o movimento ele precisa vir de uma forma concreta, né? Palpável. E não, gente, na grande maioria das vezes, esse movimento precisa vir de uma forma mental. Criar um movimento mental. Criar uma nova maneira de pensar diante desse acontecimento, diante do que eu estou passando hoje. Criar uma nova barreira, uma nova estrutura emocional. Esse é um grande movimento. Então, movimentar existe a que nível de consciência você tem sobre movimento. Porque quando vamos falar de movimento, existem várias formas de criar movimentos em sua vida, certo? Mas o que está no seu alcance hoje para criar um movimento hoje? Então, vem muito para esse lugar do o que está presente, o que se apresenta hoje para que eu crie um movimento. Vou rezar, nunca mais eu rezei. Você pode se fazer essa pergunta, né? Vou criar esse movimento, vou fazer um abdominal aqui, vou pensar de outra forma a partir de hoje, vou começar hoje a criar um campo de mentalidade de outra forma. Porque ontem eu estava pensando assim antes de dormir, hoje eu estou pensando assim antes de dormir. Então, eu já mudei, trouxe para o movimento. Então, veja, eu estou alertando, eu estou trazendo uma nova percepção de como você tem do que é movimento em sua vida. Porque na maioria das vezes, movimento, não precisa fazer muito aquilo, porque é fantasia, tá? Se você achar que esse nível de consciência vai ter que ser radical, pá, não. Ele precisa ter sustentabilidade, né? O seu movimento ele tem que ser sustentabilidade. Por isso que ele vem de um lugar sutil com sua intuição, certo? Para criar um novo movimento em sua vida, é necessário também você ter um nível de clareza em relação a qual movimento você escolhe criar, certo? Esse vídeo é muito prazeroso fazer para mim de verdade, porque a gente podemos fazer isso agora mesmo, né? Após eu assistir nesse vídeo, já chegou alguma informação para você de qual movimento você pode criar hoje, qual movimento você pode escolher fazer hoje. Então, com isso, eu já me sinto satisfeita, porque você já está consciente. Ontem você não sabia dessa informação, hoje você já está sabendo, né? Então, isso é muito bom passar essa informação, porque isso acaba nos desenvolvendo ainda mais. Eu agradeço muito pela sua presença aqui. Quero que você continue evoluindo. Um beijo, compartilhe o meu vídeo para agregar na vida de outras pessoas, para elas poderem ter o nível de consciência e começarem hoje também. Curta, compartilhe
E um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.